E aí pessoal, boa noite. Como eu havia prometido, eu estou gravando aqui a videoaula que eu fiquei pendente de gravar para vocês. Vocês podem perceber que já está a horário aí de domingo um pouquinho avançado, né? 10 para as 11, mas eu sei que é importante gravar essa videoaula para vocês. Eu vou fazer o máximo aqui para vocês poderem entender. Bom, vou utilizar o exercício que eu passei para passar essa videoaula de revisão. E logo depois também vou gravar mais duas videoaulas, que é a de gráfico e a de formatação condicional, que são videoaulas bem tranquilas, mas são muito importantes de saber. Muito importante conhecer. O mercado de trabalho exige bastante essas ferramentas, esses artifícios aí no Excel. Bom, essa planilha aqui que eu estou mostrando para vocês é aquela planilha exatamente que eu passei as informações em sala de aula, e nós vamos refazer essas condições, essas funções que eu passei. Vamos colocar aqui, são uma folha de pagamento. Nós temos aqui o nome das pessoas, aqui os setores e os salários das pessoas, levando em consideração que os setores e os salários são determinados pelos setores, perdão. Bom, então se eu tenho aqui embaixo os setores e os salários, logo eu consigo saber através do setor o salário de cada pessoa. É muito fácil eu chegar e simplesmente preencher. Eu sei que o Vitor trabalha nas vendas, então eu vou ver embaixo vendas e boto aqui 1.300. Mas se por um acaso essas vendas mudarem para 1.500, aqui vai continuar 1.300, não vai ser reajustado automaticamente. Perfeito, eu posso fazer o seguinte, colocar aqui igual a célula do salário das vendas. Tudo bem, também funciona. Se eu alterar aqui, o meu primeiro problema está resolvido. Eu vou botar para 1.500, 1.550, por exemplo. Lá vai alterar para 1.550. Mas se o Vitor for transferido para a administração, o salário dele não vai ser nivelado com a administração, certo? Então, o que ocorre? Nós temos duas funções para fazer isso. O ideal seria fazer isso com uma função chamada procv, mas vamos fazer isso com uma função C. Vai ficar um pouco grande, mas vamos fazer de acordo com isso. O que eu quero saber nesse caso? Se aqui embaixo está descrito. Se o setor for igual a vendas, então copiar a célula do salário das vendas. Se não, se o setor for igual à administração, então copiar a célula do salário da ADM. Se não, se o setor for igual ao financeiro, copiar a célula do salário do financeiro. Se não, copiar a célula do salário da recepção. São as 4 possibilidades que nós temos nessa condição. Repara o seguinte, sempre nessa célula se fala de setor. Se o setor for igual às vendas, se o setor for igual à administração, se o setor for igual ao financeiro. Então, quando nós já estamos de várias condições para uma mesma célula, vários critérios para uma mesma célula, nós temos que utilizar a C composta. Bom, vamos fazer aqui, vamos à obra. Igual C, abre parênteses. O que eu quero saber? Se o setor do Vitor é igual, eu posso colocar a célula vendas? Posso, aqui ó, de baixo. Ou então eu faço o seguinte, põe aqui ó, vendas, também funciona, não tem problema nenhum, posso colocar qualquer um dos dois. Vamos trabalhar dessa forma então, eu preferi fazer assim. Então se o setor do Vitor for igual a vendas, o meu valor se verdadeiro, ele vai pegar a célula do salário das vendas. E o valor se falso, eu vou ver se o setor dele é igual à administração. Se de novo o setor for igual a ADM, ele vai pegar a célula da administração. Ótimo, o valor se verdadeiro já foi. E se for falso? Eu vou ver uma função C novamente para testar se o setor dele vai ser igual a
financeiro. Se for verdadeiro, ele vai botar o salário do financeiro. Se for falso, não tem mais nenhuma outra condição, ele vai exibir o salário da recepção. Então fecho 3 vezes o parêntese. Está feita a minha primeira condição. Caso ele mude para vendas, aliás, vendas ele já é, desculpa, ele mude para ADM, ele vai alterar o valor do salário e isso vai se manter independente do setor que ele passar. Eu posso auto-preencher aqui? Nesse caso, não. Eu vou fazer depois uma videoaula para explicar referência absoluta e referência relativa. Nesse caso, eu não posso auto-preencher, sem tomar um cuidado anterior. Vamos lá. INSS. O que é pedido no INSS? Se o salário for maior ou igual a 2.000, então calcular 12% do salário. Se não, se o salário for maior ou igual a 1.700, calcular 8%, se não, calcular 6%. Função C composta de novo. Igual C. Primeira condição. Salário maior ou igual a 2.000. Primeiro item da função C, teste lógico, que é a condição. Segundo item, o valor se verdadeiro. Se a pessoa receber mais que 2.000, ele vai pegar o salário e multiplicar por 12%. Correto, mas se for falso? Se for falso, eu preciso saber se ele é maior que 1.700. Então, vou abrir uma outra função C. Vou escolher a célula do salário. Saber se ele é maior ou igual a 1.700. Se for verdadeiro, que é a segunda parte da sintaxe, ele vai calcular 8%. Se for falso, não tem mais nenhuma opção, ou seja, se ele for menor que 1.700, ele vai ele vai calcular 8%. Se for falso, ele vai pegar o mesmo C4 e calcular 6%. Simples assim. Bem simples. Apertou Enter, ele me deu a resposta do cálculo já de R$68. O que ele pede sobre a refeição? Calcular 3,22%. Não tem mistério, o que eu falo. Não procura chifre na cabeça de cavalo. Se pediu só para calcular 3,22%, é igual o salário vezes 3,22%. Só isso. Nada além disso. Creio que transporte é a mesma coisa, só que é 6%. É o salário vezes 6%. Prontinho. Salário família. Atenção aqui para o salário família, o que é pedido. Ó. Vamos lá. Calcular 3% do salário por cada filho. Atenção para isso. Eu pedi 3% do salário por cada filho. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma fórmula primeiro que calcule 3% do salário. Eu abro parêntese, lembra lá da questão dos parênteses, que ele dá prioridade de cálculo para o que está entre parênteses. Eu pego o valor vezes 3%, o valor do salário vezes 3%. Isso aqui, ele vai achar o valor de um filho só. Eu quero calcular por cada filho. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade de filhos que a pessoa tem. Simples. Enter. Pronto. Ele achou, no caso, 6%. Coincidentemente, é o mesmo 6% daqui e o mesmo daqui. Isso é coincidência. Se a pessoa tivesse 5 filhos, ele ia achar 15%, no caso. Ou seja, multiplicar o valor de cada filho vezes
a quantidade de filhos. Descontos. O que seria os descontos? Bom, os descontos aqui ele está dizendo que é a soma do INSS, do transporte e da refeição. Então não tem mistério. Igual INSS mais a refeição mais o transporte. Pronto. O que é o salário líquido aqui? Vamos ver lá. Salário líquido é o salário mais o salário família menos os descontos. Nesse caso aqui é ao contrário. É o salário menos os descontos mais o salário família. Por quê? Os descontos eles estão incidindo no salário. Eu estou tirando esse valor aqui, ó. Esse valor de 6%, de 3,22 é do salário. Esse valor de 6% é do salário. Então, eu não posso chegar simplesmente somar esse com o salário família, o salário com o salário família e tirar os descontos. Eu tenho que primeiro tirar os descontos. Então, eu abro parênteses, isso vai vir tudo especificado. Pego o salário menos o salário família, menos os descontos, perdão, mais o salário família. Pronto, achei o salário líquido. Correto? Bom, localizado já os salários, os descontos e todas as informações que eu pedi, vamos para o total. O que eu quero? O total do salário líquido. Fácil demais. É igual soma, se é total é soma, gente. Eu quero achar todos os salários líquidos. Só escolher aqui as células. Enter. Já me deu os salários líquidos. A média só vai mudar o nome. Só mudou o nome da função. Eu tenho que incluir na média o total? Não. O total é a quantidade toda. A média é a média salarial das pessoas que nós consideramos. Pronto. Máximo é a mesma coisa, só vai mudar o nome da função. Eu quero achar o maior salário. Mínimo a mesma coisa. A sintaxe dessas quatro funções é idêntica, só muda o nome da função. Tem essa questão aqui do mínimo A que eu havia comentado. Uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês é a questão do estilo de moeda. É interessante colocar todos os valores monetários com estilo, com a formatação de moeda, formatação de número de contabilização no Office 2010, no Excel 2010 no caso. Ó. É interessante colocar todos os valores que são em moeda com essa formatação. Muito bom. Agora aqui o que eu peço? Setores. Eu quero achar a quantidade de funcionários por setor. Eu quero contar quantos funcionários eu tenho por setor. Então, para contar em base de um critério, eu vou usar a função CONT-C. Contar em base de um critério, lembra? Então vamos lá. Igual CONT-C. Primeiro, eu tenho que saber qual é o intervalo e qual o critério que eu vou usar. Eu não quero contar quantos funcionários tem nas vendas. Então o intervalo que eu vou usar são os setores. Vendas não é um setor? Então já se explica. Qual o critério que eu quero? Vendas. Fecha parênteses. Pronto, eu tenho 3 funcionários nas vendas. Fazer a mesma coisa aqui na ADM, no financeiro e na recepção.
Pronto. Tá aí a contagem dos funcionários. No final eu vou mostrar como é que essa planilha está toda dinâmica. Muito bom. Agora eu quero saber os salários de cada setor. Ah, é simples, é só multiplicar. Já que o salário de cada setor é fixo, é só multiplicar. Não, mas eu não quero multiplicar. Eu quero achar o salário líquido, o total de salário líquido de cada setor, que é o importante no caso para o setor financeiro, que é o que vai pagar para o funcionário. Então vai ser a função soma-C, somar em base de um critério. Então vai ser igual soma-C. Primeiro eu tenho que saber qual é o critério. Embora esteja em intervalo primeiro, eu tenho que saber qual é o critério. Qual é o meu critério? Meu critério é saber quais são os salários das vendas. Então, meu intervalo vai ser os setores, que eu quero saber os salários de um setor, que são as vendas. Aí, ponto e vírgula, vem o meu critério. Meu critério são as vendas. Perfeito? E agora vem o meu intervalo de soma, que é o intervalo que eu quero onde que estão os valores para soma. São os salários líquidos, ou seja, o Excel vai fazer o seguinte, ele vai ver aqui, ó, opa, o Vitor é das vendas, então eu vou pegar o salário dele. Renan não é das vendas, a Cristina é das vendas, então eu vou somar o salário da Cristina com o salário do Vitor. Anderson é do financeiro, Maurício da recepção, José da ADM, Rodrigo da ADM, mas o Rogério também é das vendas. Então eu vou pegar o salário do Rogério, vou somar com o salário da Cristina e o salário do Vitor. Por isso que é o intervalo de soma, é onde estão os valores a serem somados. Tá lá, 3.501,42. Ah, mas mesmo assim não vai variar. Vai variar sim por causa da quantidade de filhos. Ele pode ter um salário família maior, menor. Assim, depende da quantidade de filhos que tiver. Pode não ter salário família, caso não tenha filhos, que é o caso do José. E assim por diante. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui na administração e no financeiro. Ó. Igual, soma C. Intervalo são os setores. Critério é a administração, a célula que já está escrita administração, não precisa eu mudar. Intervalo de soma, não precisa eu digitar ADM, aliás. Intervalo de soma, Enter, tá feito. Mesma coisa, igual soma C, intervalo e setores, critério financeiro, é a célula do financeiro, e nome, né, financeiro, intervalo de soma. Por último, igual soma C, um intervalo, critério recepção, perdão, errei no intervalo aqui, B11, critério, e um intervalo de soma. Prontinho. Está feita toda a nossa planilha. O que acontece? Por que eu falei que ela está dinâmica? Pelo seguinte, digamos que o salário do financeiro aumentou para R$ 2.300. Olha o que vai acontecer de quem é do financeiro. Já alterou aqui, alterou o INSS, já alterou a refeição, já alterou o transporte. Automaticamente o salário de família dele alterou, porque aumentou o salário da pessoa, os descontos dele aumentaram e o salário bruto dele aumentou. Salário líquido, perdão. Consequentemente, o salário da equipe financeira também aumentou. O que eu posso fazer? Só para teste. Digamos que o Renan foi promovido para o financeiro. Olha o que vai acontecer aqui embaixo. Ó. Olha aqui. Mudou tudo. Mudou o salário dele. Mudou os tributos que vão ser descontados. Mudou o valor a ser crescido. Mudou o salário líquido. E mudou a quantidade aqui do administrativo, financeiro e assim por diante. Gente, isso que é interessante no Excel, certo? Ainda vai ter uma dica aí para vocês fazerem um negócio legal. Ao invés de digitar o nome aqui, vendas, financeiras e assim por diante, nós temos como fazer uma validação de dados, que é uma lista. Preste atenção. É só selecionar aqui as células que você quer como lista. O que seria essa lista? Você escolher numa listagem
qual o setor da pessoa, já que você tem os setores descritos aqui. Perfeito? Então o que nós vamos fazer? Selecionar o nome, os setores das pessoas, vem aqui em dados, vamos escolher a opção validação de dados, escolher aqui de novo validação de dados. Aqui eu vou escolher permitir qualquer um, eu vou botar lista. Vou dar um clique aqui, ó, onde está fonte, eu vou dar um clique aqui e vou escolher a lista que eu quero, no caso esses setores. Aperto Enter, já está aqui a lista que eu quero e clico em OK. Olha o que vai acontecer, gente. Eu clico aqui nas vendas, eu posso escolher aqui embaixo, digamos que foi para o financeiro, eu não preciso digitar, ele já altera o nome e aí diminui a possibilidade de erro, ok? Acho bem interessante isso também, é mais uma dica aí que fica aqui, no caso não deu tempo de passar em sala de aula, mas é uma dica bem interessante, bem valiosa aí para o dia a dia, ok, pessoal? Espero que tenha ficado aí bom e que vocês tenham entendido a mensagem e a revisão. Até a próxima vez, galera. Bom fim de semana, bom resto de fim de semana e até a próxima aula.